Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai trazer um breve resumo sobre a hidrosfera e o seu papel extremamente importante para a vida no planeta Terra, certo? Então, ele é um conteúdo de geografia muito importante para ser analisado e volta e meia aí questões extremamente importantes, né? Caem em determinadas provas, em determinadas avaliações. Tá? Então, primeiro vamos ver o que é então a hidrosfera. Tá? Então, ela consiste em uma das quatro partes aí que compõem o planeta Terra e permite então que a vida se desenvolva, sendo o elemento correspondente aí à massa de água, tá? Que se encontra então acima ou abaixo da superfície terrestre, tá? E envolvendo aí seus três estados, então, né? Que a água pode ser encontrada, que é no estado sólido, no líquido e no gasoso, tá? Junto à hidrosfera, nós também vamos então ter destaque aí a atmosfera, a litosfera e a biosfera, né? Que num conjunto todo aí criam condições então de sobrevivências ideais aí para todos os seres vivos então que habitam o planeta Terra, tá? Em questão de quantidade, aí a gente também tem que fazer uma análise, né, da hidrosfera, da quantidade de água. Então, que tem tanto acima, tanto abaixo, então na superfície. Os oceanos dentro dessa quantidade, então, representam aí cerca de 97,5% de toda a água salgada, então, encontrada na Terra, né? Enquanto os lagos, rios, geleiras, né, e aquíferos subterrâneos têm apenas 2,5 aí de água doce. Estima-se aí então que a hidrosfera seja formada por aproximadamente 1,300 milhões de quilômetros cúbicos de água. Mas mesmo então com esse volume exorbitante, essa quantidade, né, gigantesca, ela não compõe nem 0,05% da massa total da Terra. Tá? Então, extremamente importante ter consciência disso, certo? Então, como essa água se formou, né? Essa água tão importante para que haja vida, então, no planeta Terra. Então, como é que ela se forma? Então, através de um conjunto aí de fatores e fenômenos que ocorreram aí na Terra há milhões de anos, contribuíram com a formação, então, do líquido que vai originar a vida no planeta. Quando a Terra começa a passar pelo resfriamento por causa dos vulcões, que soltavam diversos tipos de gases, forma-se vapor de água, que favoreceu então a formação de chuvas. Tá? E essas chuvas, passando milhares de anos, vai resfriando então, né, o planeta. Outro detalhe importante também entender, né? Sempre tem que ficar claro que sem a água não existiria nenhum tipo de vida na Terra, já que os primeiros seres vivos, né? As bactérias e os seres aquáticos foram originados aí na água. Depois eles vão evoluir para anfíbios, posteriormente para répteis, né? E assim por diante, até chegarmos a toda a evolução que conhecemos hoje das espécies existentes. Então, outro detalhe importante sobre a hidrosfera, né? Como essa água está distribuída, né? Como a água, então, está distribuída na hidrosfera. Então, como já mencionei, a hidrosfera consiste em toda a água que se encontra no planeta. Tá? Correto. Certo? Então, isso envolve seus estados, então, líquido, solo e gasoso. E aí nós podemos afirmar, então, que a definição de hidrosfera, ela é ampla, né? E a distribuição da água não se limita apenas aos oceanos, embora aí eles cubram, né, em torno de
terços aí, né, da superfície terrestre. E lagos e rios, então. Não dá para se limitar a só isso, né? Temos as águas continentais, que são encontradas em estado, então, sólido, né? Nas geleiras, e que, curiosamente, aí, reservam a maior quantidade de água doce do planeta. Nos lagos, nos rios, na atmosfera, em forma de vapor, né, que é o estado gasoso. Tá? Então, vamos ver alguns percentuais. Então, assim, é bem interessante ter essa noção assim da porcentagem dessa água distribuída na hidrosfera. Desculpa. Então, oceanos, por exemplo, né, está com 97,5% da água, mas os oceanos a gente sabe que é água salgada. Depois, águas superficiais, que é lagos, rios, né, e a biomassa, ela é apenas 0,029%. Geleiras e calotas né, de gelo é 2,15%, que é a maior parte então da água doce, né? Água presente aí no subsolo, né, que são os lençóis freáticos, é 0,62%. E a água na atmosfera, né, em estado gasoso, então, é em torno de 0,001%. Tá? Então, essa é a distribuição da água, então, em todo esse seu sistema. Tá? Dentro disso, a gente tem que entender que a hidrosfera ela é extremamente importante, ela é de uma suma importância, né? Então, como eu já falei, a água é o elemento mais importante aí para que exista vida em um planeta. Os 4 elementos, então, que integram, né, a Terra se complementam igualmente, e sem a hidrosfera, né, a água, não seria possível existir a biosfera, que é a parte biótica do planeta, né, e a manutenção do complexo ciclo, né, que está diretamente ligado à atmosfera e à litosfera. Tá? Então, esse ciclo aí da hidrosfera, isto é, então, da água, ele abrange aí a transferência dessa importante substância entre os outros elementos que compõem o sistema que forma a Terra. Isso é extremamente importante. Todos eles estão interligados e a água é de suma importância para fazer a ligação, né, da vida entre os demais. A água, então, em sua forma líquida, está presente não apenas nas plataformas, né, oceânicas e porções continentais, mas também no corpo de cada ser vivo que habita o planeta. Né? Então, dentro disso, é correto afirmar que todos somos parte da hidrosfera e dos outros elementos que se complementam. Então, às vezes, o ser humano ele acaba dizendo assim, não, porque nós, seres humanos, estamos à parte. Não, nós fazemos parte desse sistema. A nossa composição corporal, ela é água, né? E a água é vida. Então, é de suma importância termos a consciência que a hidrosfera é extremamente importante. E tudo que nela está faz o ciclo da vida funcionar e progredir no planeta Terra, que é a nossa casa. Né? Então, o ciclo de vida então da água ele se deve aí aos fenômenos físicos da natureza, como evaporação, transpiração, então que ocorrem aí devido ao aumento da temperatura, né, que é o chamado efeito estufa. E isso daí produzindo vapor de água, que ao se condensar na atmosfera, favorece então a formação de umidade e nuvens. Tá? E a partir daí, a neve ou a chuva são responsáveis então pelo retorno da água ao seu estado líquido, caindo aí sobre a superfície da Terra, né? Sobre a crosta terrestre, sobre os lagos, rios e sobre os oceanos. E após entrar em contato então com o solo, a água não apenas hidrata as plantas, né? E os seres vivos que compõem a biosfera, também vai se infiltrar em camadas mais profundas e, consequentemente, reabastece os reservatórios subterrâneos, né? Os aquíferos. Por isso é de suma importância evitar o máximo de poluentes sobre a crosta terrestre,
porque sempre vai voltar para nós toda essa poluição, tá? E aí, para que esse ciclo, então, da água, ele se complete, temporalmente, assim, né, de tempos em tempos, pode levar entre algumas horas ou até muitos anos para isso acontecer. E já a água contida aí nas calotas de gelo e geleiras pode levar muito mais tempo para se deslocar, relatos aí até de 10 mil anos até que seja substituída. E se fizermos aí a comparação, para que você tenha então uma ideia, um lago pode levar entre 15 a 20 anos para completar o mesmo ciclo, dependendo do volume. Né? Bem interessante. Algumas características, então, que a gente tem que lembrar aqui da hidrosfera. Tá? Então, se a gente fosse fazer um pequeno resumo, né, rápido assim, agora para fechamento, então. Então, a água pode ser encontrada em vários estados, né, da hidrosfera, em líquido, sólido e gasoso, né, em 3 estados. A maior parte de água, então, que compõe a hidrosfera é salgada, mais de 97%. Para que, então, a água seja considerada salgada, é preciso que tenha mais de 30 gramas de sais por litro. E para que a água seja considerada doce, precisa ter menos de 0,5 então, de sais por litro. Interessante. E para que a água seja considerada salobra, é preciso que a quantidade de sais esteja em um intervalo entre os dois casos, então, de água salgada e de água doce, tá? E aí, como nós podemos, então, conferir nesse conteúdo, né, galera, que nós vimos agora, a hidrosfera é um dos 4 elementos aí que, em conjunto, proporcionam um ambiente e as condições ideais para o desenvolvimento e para a evolução da vida na Terra, junto com a biosfera, com a atmosfera e a litosfera. Tá? E para fechar, então, nunca vamos esquecer, a hidrosfera, a água, ela corresponde a toda a presença, né, da vida. Né? Ela é extremamente importante para que há vida sobre o planeta Terra. E a hidrosfera, em uma frase, se diz que ela corresponde a toda a presença de água no planeta. Certo? E não vamos esquecer, água é vida. Vamos cuidar da nossa água, vamos evitar poluentes, vamos cuidar ao máximo para que continuamos a progredir e a conseguir viver na nossa casa, que é o planeta Terra. Um forte abraço.